Recentemente, a gente teve algumas mudanças bem importantes em relação ao processo do financiamento de aquisição de terreno e construção da Caixa Econômica Federal. E essas mudanças impactaram negativamente o processo aí dessa modalidade de financiamento. E além disso, a gente está vivendo uma época em que a gente está com juros altos. A gente não está mais vivendo aquele momento onde a gente tinha taxa de juros de 7%, 8% ao ano. Então tudo isso nos traz aquela dúvida: será que ainda vale a pena pegar um financiamento de terreno mais construção? E é exatamente sobre isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Para começar esse vídeo, eu queria falar aqui que eu sempre falo das grandes vantagens do financiamento de aquisição de terreno e construção. Mas esse canal existe há mais de 2 anos. E se vocês navegarem aí por alguns vídeos, vocês vão ver muitas vezes eu falando que uma das grandes vantagens do financiamento de aquisição de terreno e construção era a taxa de juros. Eu falava ali sobre taxas de juros de 7% ao ano, de 8% ao ano. Só que hoje em dia não é mais isso que a gente está vivendo. A gente está vivendo aí taxas de juros em torno de 10% ao ano, que continuam sendo atrativas, mas não é mais aquela mesma coisa que a gente vivia ali há 2 anos atrás. Então por isso que esse vídeo se faz tão importante. E o objetivo desse vídeo é justamente falar se ainda é vantajoso fazer um financiamento de aquisição de terreno e construção. E como a gente está falando se é vantajoso, a gente precisa entender que existem várias pessoas, vários cenários diferentes. Então eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. A gente vai entender se é vantajoso fazer esse financiamento para aquelas pessoas que querem construir para morar e não tem todo o dinheiro para construir a casa, ou seja, muitas daquelas pessoas que estão saindo do aluguel ou enfim querem melhorar a casa, mas não tem todo o dinheiro para comprar o terreno e construir a casa. A gente vai falar sobre aquelas pessoas que querem construir para morar, mas teriam todos os recursos ali para construir a casa dela, então ela poderia comprar o terreno e construir a casa mesmo sem financiamento, e a gente também vai falar sobre aquelas pessoas que pretendem pegar o financiamento para construir uma casa para vender, ou seja, para fazer um investimento. Mas antes de eu entrar nesses 3 pontos, eu peço que se tu ainda não é inscrito aqui no canal, te inscreve, ativa as notificações, toda semana eu lanço no mínimo 2 vídeos novos aqui, e eu tenho certeza aí que esses vídeos vão te agregar muito, vão te ensinar muito. E eu também já peço que tu me siga lá no Instagram, @engenheirosdozero. Eu tô todo dia nos stories respondendo caixinhas de dúvidas e além disso aí, fazendo todos os dias posts novos, vídeos, reels, que eu tenho certeza aí que meu Instagram também vai te ajudar muito. Bom, vamos lá, vamos entender se é viável fazer um financiamento de aquisição de terreno e construção para aquele nosso primeiro caso, para as pessoas que querem construir para morar, mas não tem todo o dinheiro para estar construindo essa casa. Pessoal, para a gente dizer se é viável ou não, a gente tem que comparar com as outras alternativas. Então uma pessoa que hoje quer sair do aluguel, quais são as alternativas dela? As alternativas dela são comprar um imóvel, e se essa pessoa não tem dinheiro para comprar um terreno e construir uma casa que é muito mais barato do que comprar um imóvel pronto, ela não vai ter dinheiro para também estar comprando esse imóvel pronto. Então a opção dela seria pegar um financiamento de um imóvel pronto. Só que esse financiamento de um imóvel pronto também é de um imóvel que já está valorizado e que muitas vezes vai ser muito mais caro do que comprar um terreno e construir a casa. Então, nesse ponto, o financiamento de aquisição de terreno e construção já se torna viável. Mas a grande viabilidade, o grande ponto positivo desse financiamento de aquisição de terreno e construção da Caixa Econômica Federal é que ele é de muito fácil acesso. Qualquer pessoa com nome limpo e renda comprovada está apta a pegar esse financiamento. É claro que vai depender ali da renda da pessoa o quanto vai ser liberado de financiamento para ela. Mas um outro ponto muito positivo é que a gente ainda continua podendo fazer composição de renda com quantas pessoas a gente quiser. Então muitas vezes essa pessoa aí consegue compor renda com outras pessoas, daqui a pouco um marido e uma mulher compondo renda, eles vão conseguir ali um financiamento mais alto e vão conseguir viabilizar a construção da casa deles. Gente, com as novas mudanças, a Caixa não paga mais o terreno de forma integral. Então a gente falando aí de um financiamento de aquisição de terreno e construção, a Caixa financia 80% do valor do terreno, ou seja, ela paga 80% do valor do terreno direto ao vendedor do lote e o que sobrar do valor de financiamento vai para a obra, chegando ali na cota máxima de 80% do valor da obra. Ou seja, se a gente quer construir uma casa com o financiamento de aquisição de terreno e construção, a pessoa precisa ter no mínimo 20% do valor dessa casa, contando o terreno mais construção. Então, se por exemplo a pessoa quer construir um imóvel de R$500 mil, onde o terreno é 100 mil e a obra é R$400 mil,
o banco vai emprestar no máximo para ela R$400 mil, 80% desse valor. Então a pessoa precisaria ali estar juntando 20% desse valor, que seria R$100 mil. Só que a pessoa vai ter que estar dando 20% do valor do terreno. Então nesse nosso caso, onde o terreno era R$100 mil, a pessoa precisaria estar dando ali R$20 mil ao vendedor do lote, e os outros R$80 mil que ela precisaria aplicar na obra, ela aplica ao longo da obra conforme a necessidade. Muitas vezes, se é um financiamento pelo SBPE, a pessoa já consegue adiantar 20% do valor de financiamento para já iniciar a obra. Então, se torna aí sim uma grande vantagem fazer esse financiamento, justamente porque é uma forma de viabilizar a construção de uma casa de muito fácil acesso. A pessoa ali com R$100 mil consegue tranquilamente construir um imóvel de R$500 mil. Afinal, o restante do valor vai vir com o financiamento de aquisição de terreno e construção. Gente, esse é o primeiro ponto para aquelas pessoas que querem construir para morar, mas não têm todo o dinheiro. Agora o segundo ponto, que ele é muito controverso, tem muitas pessoas que vão discordar comigo, mas eu vou mostrar para vocês por que, mesmo para aquelas pessoas que querem construir para morar e teriam todo o dinheiro para construir a casa, continua sendo muito vantajoso fazer o financiamento de aquisição de terreno e construção. O ponto é o seguinte, pessoal. Uma pessoa que tem todo o dinheiro para construir uma casa, comprar um terreno, ela poderia fazer isso sem nenhuma ajuda do banco. Só que isso seria um tiro no pé falando financeiramente. Por quê, pessoal? Vamos lá. Hoje, as taxas de juros do financiamento de aquisição de terreno e construção da Caixa Econômica Federal estão girando em torno dos 10% ao ano. Só que acontece que durante o período de obras, a gente não paga prestação de financiamento. A gente só paga algo chamado de juros de obra, que é o juros cobrado sobre o valor que o banco vai nos liberando aos poucos. Então, numa construção financiada, a gente divide a nossa obra em etapas e o banco vai nos pagando conforme essas etapas. Então, voltando para aquele nosso exemplo dos R$400 mil, eu não recebo os R$400 mil de uma única vez. Vamos supor ali que no primeiro mês eu recebi R$80 mil da compra do terreno, mais 20% ali do valor que sobrou. Então vamos supor que seja R$100 mil. Eu vou estar pagando 10% ao ano sobre R$100 mil. Então eu pego minha taxa de juros de 10% ao ano e divido por 12, eu tenho a minha taxa de juros mensal. Então eu vou estar pagando essa taxa de juros mensal sobre os R$100 mil. Se no próximo mês eu receber mais R$50 mil da Caixa, agora eu pago meus juros de obra sobre os R$150 mil, sempre sobre o valor acumulado. E por que eu estou falando tudo isso, gente? Porque se a gente colocar na ponta do lápis, a gente colocar no papel, durante o período de obra, a gente não paga 10% ao ano. A gente não paga toda essa taxa de juros contratada. A gente paga ali 7%, 8% ao ano, justamente porque a gente está pagando apenas juros e apenas juros sobre o valor que o banco já nos liberou. E o banco vai nos liberando esse valor aos poucos. Então, no momento onde a gente está tendo taxa de juros altas, é muito viável a gente ter outros investimentos, como por exemplo uma renda fixa que rende aí facilmente 11%, 12% ao ano. Então seria uma grande estratégia, financeiramente falando, a pessoa pegar um financiamento de aquisição de terreno e construção, daqui a pouco só colocar 20% do valor do imóvel na obra ali, que seria o valor que ela teria todo o valor para estar arcando com isso. O restante do dinheiro dela, ela coloca em outro investimento, numa renda fixa, por exemplo. Enquanto o dinheiro dela fica rendendo, ela utiliza o valor do financiamento. E o dinheiro dela vai render mais do que os juros cobrados sobre o valor do financiamento. Ou seja, essa pessoa vai estar ganhando dinheiro construindo a casa dela. Sem falar que ela não teve que expor todo o capital dela. Então, se por acaso o valor dos materiais subir, se acontecer algum problema na obra, ela tem uma reserva de emergência. É diferente daquela pessoa que vai lá, coloca todo o dinheiro que ela tem numa construção de uma casa, daqui a pouco ficou mais caro construir essa casa e ela não tem ali uma outra alternativa. E é justamente por isso que mesmo para quem tem todo o dinheiro para construir uma casa, continua sendo vantajoso fazer o financiamento de aquisição de terreno e construção. Mas pessoal, muita atenção! É vantajoso desde que tu siga esses passos que eu te falei. Ou seja, pega o teu dinheiro que tu tem e coloca em outro investimento, deixa esse dinheiro rendendo enquanto tu utiliza o dinheiro do banco. Não adianta de nada tu pegar um financiamento e tu deixar teu dinheiro parado na conta bancária. Aí já não vai ser tão vantajoso, afinal, se tu tinha todo o dinheiro, tu poderia estar construindo essa casa sem pagar juros. O vantajoso é deixar esse dinheiro rendendo para que o rendimento dele seja maior do que os juros cobrados pelo banco. E o último caso que a gente precisa entender se continua vantajoso pegar um financiamento de aquisição de terreno e construção
É para aquelas pessoas que pretendem fazer um investimento, pretendem construir uma casa para vender. E, gente, nesse caso eu garanto para vocês que é sim a melhor opção e a melhor porta de entrada para quem quer entrar nesse mundo de construir casas para vender, justamente pela facilidade, pelo fácil acesso que qualquer pessoa com nome limpo e renda comprovada consegue pegar esse financiamento. Pessoal, todo mundo que constrói para vender entende um conceito que descapitalizar é se expor ao risco. Quanto mais eu perco a minha liquidez, ou seja, quanto mais dinheiro eu coloco no investimento, mais arriscado é esse investimento. Então, quando a gente fala em construir para vender, a melhor opção para a gente é pegar um financiamento, justamente porque a gente vai estar usando o dinheiro de terceiros, o dinheiro do banco. E mesmo aí, a gente tendo que aplicar 20% do valor do investimento entre terreno mais construção, a gente não está tendo que descapitalizar 100% do valor do imóvel. Então vale aquele mesmo raciocínio. Utiliza o dinheiro a mais que tu tem, se tu teria esse dinheiro a mais, para colocar em outro investimento ou utilizar ali na obra como reserva de emergência. E também é uma forma aí com que pessoas que só têm 20% do valor do imóvel consigam construir 100% dessa casa, consigam estar fazendo um baita de um investimento e construindo uma casa para vender. Pessoal, um ponto que com essas mudanças da Caixa se tornou bem mais complicado essa questão de construir casas para vender com o financiamento de aquisição de terreno e construção é justamente o fato da Caixa ali não pagar mais 100% do terreno. Antes a Caixa pagava de forma integral o valor do terreno. Agora ela só paga 80% do valor do terreno. Então, às vezes, a gente está falando de terrenos que vão custar, sei lá, 500 mil reais, dependendo do padrão da casa que o cara vai construir. Então, nesse caso, o cara teria que ter ali pelo menos 100 mil reais para fazer a compra do terreno. Então, realmente, não é o período mais fácil para a gente utilizar esse financiamento, mas acaba ali que é a melhor opção. Acaba que se tornou um pouco mais difícil, mas ainda é uma opção muito viável. Então, para aquelas pessoas que são investidores, que querem construir para vender, também é analisar, de fazer composição de renda com outras pessoas para conseguir um valor de financiamento maior. Daqui a pouco, tu entra com o financiamento e tu encontra ali um investidor que vai entrar com os recursos próprios. Então ele vai pagar os 20% que faltam além do valor que o banco te libera. Então existem essas estratégias que a gente pode estar tomando para conseguir viabilizar a construção de uma casa para venda. E é aquilo que eu sempre falo, uma casa depois de pronta valoriza demais. Então, quando a gente fala de construir para vender, a gente está falando aí de rendimentos líquidos em torno de 35%, 40%. Ou seja, tirando ali valor de terreno, mais construção, tirando impostos, tirando comissão, tirando tudo isso, nos sobra líquido ali um lucro de 35%, 40% do capital investido. Então é sim um investimento que a gente não encontra em nenhum outro lugar. Acaba sendo um investimento muito seguro e muito rentável. É claro, tu tem que acertar na localização, tu tem que fazer um bom produto, um bom projeto para que tu tenha esse retorno. Mas a grande questão é, por mais que o banco cobre juros sobre o valor de financiamento, durante a obra a gente não paga a prestação e esse juros é muito baixo porque a gente só paga ali sobre o valor liberado pelo banco. A gente acertando no produto, essa casa vai ser vendida ali de uma forma muito rápida e vai ser sim muito vantajoso ainda pegar um financiamento de aquisição de terreno e construção. Pessoal, é o que eu sempre falo, o melhor momento para construir foi ontem, o segundo melhor é hoje. Antes era mais fácil utilizar o financiamento de aquisição de terreno e construção, mas hoje ele ainda continua sendo a melhor opção para aquelas pessoas que querem construir uma casa, seja uma casa para morar ou para vender. Basta a gente entender as regras do jogo e saber como utilizar esse financiamento ao nosso favor. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não deixem de se inscrever, ativar as notificações e deixar o like, porque isso me ajuda demais, faz o YouTube entender que é um vídeo bom e ele recomenda para mais pessoas. Obrigado pela atenção e até a próxima!